Quem já não ouviu a expressão "eu sou a igreja" ou "a igreja somos nós"? Com certeza não só ouvimos, como também muitos de nós já falamos isso, né? Mas afinal de contas, até que ponto isso está correto ou não de se dizer? Bom, no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 25, a palavra do Senhor diz assim: "Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia." Amém? Amado, primeiramente, vamos definir o que é igreja. Igreja, à luz do Evangelho de Cristo, não é o templo de 4 paredes, mas sim um grupo de pessoas que se reúnem no nome de Jesus para adorar o Senhor e receber a instrução, a revelação de sua palavra, né? Isso é igreja. Tanto é que no livro de Romanos, capítulo 16, versos 3 ao 5, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: "Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grata a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles." Querido irmão e querida irmã, preste atenção nesse detalhe da palavra. O apóstolo estava dizendo para saudar a igreja que se reunia na casa deles. Em outras palavras, era para cumprimentar, felicitar aquele grupo de irmãos que tem o nome de igreja e que se encontravam na casa de Priscila e Áquila. Então, o que era chamado de igreja nesse texto aqui não era a casa deles, mas sim os irmãos que lá se encontravam, né? Portanto, fica claro que a igreja não é o templo de 4 paredes. Amém? Hoje em dia existem os templos, né? Ou melhor, as instituições religiosas que têm como seus adeptos pessoas que professam a mesma fé. A nossa fé é em Cristo, mas existem variadas instituições que ensinam outras coisas e que não tem nada a ver com a igreja, onde Jesus é o cabeça. Agora veja bem, meu irmão, é correto dizer que eu sou a igreja? Bom, vamos responder isso com o manual da fé, a Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 18, versos 19 ao 20, o Senhor Jesus disse assim: "Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles." Glória a Deus. Amado, olha só o que Jesus está nos falando. Se Ele está no meio de 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, quer dizer que ali se estabelece uma igreja, onde Cristo é o cabeça. Nós somos sim templo do Espírito Santo, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Mas a igreja se dá na reunião de 2 ou mais pessoas, ok? Então, sozinho eu não sou uma igreja. Outro ponto muito importante a ser dito é que não devemos deixar de se reunir com os irmãos, ou de ir para aquela instituição religiosa que prega Jesus. E por quê? Olha só, meu irmão, onde que nós vamos participar, por exemplo, da Santa Ceia? Veja o que o apóstolo Paulo disse a respeito. "Sendo assim, irmãos, quando se juntarem à mesa do Senhor, esperem uns pelos outros." 1 Coríntios 11, verso 33. Observe que aqui o apóstolo dá instruções a um grupo de irmãos para que todos tomassem a Santa Ceia ao mesmo tempo. Ou seja, não existe isso de tomar Santa Ceia sozinho. E sem contar que a Bíblia mostra que quem não participa da Santa Ceia não tem parte com o Senhor. João capítulo 6, verso 53. Outros pontos importantíssimos é que é na congregação que nós aprendemos a nos relacionar com os irmãos em Cristo, a orar uns pelos outros, como também iremos praticar o perdão caso haja alguma situação que exija isso. É na reunião com os irmãos que iremos sair para evangelizar, para fazer as obras sociais, e inclusive para receber uma palavra, uma direção de Deus que precisamos para a nossa vida. Claro que isso não nos isenta de fazermos os nossos estudos diários da palavra de Deus, ok? Até porque precisamos nos atentar se o que o pregador está falando condiz, né, com as Escrituras Sagradas. Exatamente como acontecia com o povo de Bereia, que examinavam as Escrituras Sagradas todos os dias, para ver se tudo era como pregavam. Isso está lá em Atos 17, verso 11. Mas em Salmo 133, o salmista diz que é na união dos irmãos que Deus ordena as suas bênçãos. A reunião de pessoas para professar a sua fé em Jesus foi algo estabelecido pelo próprio Deus. A Bíblia não fala a quantidade de vezes que temos que nos reunir com os irmãos em Cristo. Mas é claro que quanto mais vezes melhor, porque
Por mais que façamos as nossas orações e meditemos diariamente na Bíblia, quando estamos a sós, mesmo assim não se compara ao fato de estar adorando a Deus com a igreja do Senhor. E eu falo isso por experiência própria. Então, parar de se reunir como igreja, fatalmente, meu irmão, irá levar o cristão ao esfriamento da fé. Porque ele passará a não praticar todas aquelas coisas que nós comentamos agora há pouco, né? O Evangelho é justamente o relacionamento com pessoas. Portanto, meu amado, sim, devemos ter um lugar para congregar e juntos com os demais irmãos nos tornamos a igreja do Senhor. O autor de Hebreus fala que devemos nos encorajar uns aos outros, visto que se aproxima o dia. E essa palavra dia, nesse texto, está com D maiúsculo, ou seja, significa o dia da volta de Jesus e também do início da grande tribulação. Então, somos igreja quando nos reunimos com os nossos irmãos para falar de Cristo. Ok? Glória a Deus. Oremos. Meu Deus e Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa breve mensagem. Ô meu Pai, tenha misericórdia e nos ajude, Senhor, a nunca nos afastarmos da comunhão com os irmãos, meu Pai, porque é como vimos na palavra agora. É exatamente ali que o Senhor ordena as suas bênçãos, como também é na comunhão com os irmãos que nós aprendemos o que é o Evangelho. Aprendemos a praticar o amor ao próximo, a orar um pelos outros, aprendemos a sair como igreja para falar de Cristo, evangelizar, para visitar pessoas, enfim, meu Pai, é na reunião dos irmãos que nós vamos nos desenvolvendo como igreja. Então, Senhor, guarda a nossa mente, o nosso coração, desse roubo do inimigo de querer fazer uma carreira solo, Senhor. Sim, isso não é bíblico, meu Pai. Então, fortalece a nossa mente, fortalece o nosso coração para que nós nunca nos afastemos da verdade e da comunhão com a Tua igreja. Fortalece esse homem, fortalece essa mulher que de repente estava pensando em sair, meu Pai, dessa comunhão. Cuida de cada um de nós e perdoa os nossos pecados, meu Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus, Senhor. Glória a Deus. Meu querido irmão e minha querida irmã, espero que você tenha gostado desse breve conteúdo e se você gostou, já deixa aí o seu like e compartilhe com todos os seus contatos, ok? Marcelo Oliveira é o meu nome, esse é o canal Guarda Instrução e Vive e vou ficando por aqui. Até a próxima e que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.